somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos orar? Senhor, nós confessamos que cremos, e há uma promessa na Tua palavra que diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê, porque se acreditamos que Tu és suficiente capaz de responder nossos rogos, nossos pedidos, se cremos que é desejo Teu ajudar Teus filhos e dirigi-los no caminho da santidade, se está estabelecido em Tua palavra que o Senhor é galardoador de todos aqueles que Te buscam, e se é dito buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, ó Pai, nós cremos que isto é a verdade, nos submetemos a isto nesta hora, sabendo que Tu és o único a quem devemos recorrer em tempo de angústia. E somos ensinados, Senhor, a não esperar o tempo de angústia, mas buscar o Senhor enquanto pode-se encontrar o Senhor, porque se for deixar vir o tempo de angústia, possa ser que seja justamente no tempo quando o Senhor já não estará mais disponível para atender pedido de quem quer que seja. Recorremos a Ti nesta hora, Senhor, sabendo que Tu és o único que pode nos ajudar a enfrentar esses tempos difíceis, esse tempo que estamos vivendo. Perdoa os nossos pecados e nossas fraquezas, Senhor. Ajuda-nos a viver a Tua palavra e obedecer Teus mandamentos. Que mais uma vez, ao ouvir a Tua palavra, que isto traga refrigério aos nossos corações e que possamos, de mente aberta, de coração limpo, poder testificar da Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo nos ajude mais uma vez. No amoroso nome de Teu Filho Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude uma vez mais, não é? Mesmo sentado, vocês, outra vez, abram suas Bíblias em Efésios 1, porque no culto passado nós lemos esta escritura, mas por termos lido aquele relatório, entramos por outro assunto e ficamos sem dar prosseguimento a este tema. Então, vejamos Efésios capítulo 1 para darmos prosseguimento a cultos passados, onde nós falamos no culto de sexta-feira à noite, se não me falha a memória, nós falamos sobre a semente, né? A semente, que era a palavra de Deus e a vida estava na palavra e tudo. E assim nós aprendemos como é que somos gerados de Deus. Uma vez que passamos a ser também a palavra, filhos da palavra, se torna outra vez palavra semente. E nós vemos todo este plano de Deus em Efésios capítulo 1. Então vamos olhar aqui, no versículo 3 a seguir, onde já lemos isso tantas vezes e vamos ler muitas vezes mais. Bendito o Deus. Está bem assim, não está? Pois bem, eu gosto de ler completando o pensamento, olha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque este é o pensamento, viu? Bendito seja Deus, é assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Neste versículo que você leu comigo, nós somos informados. E é bom sempre lembrarmos disso, porque se durante o tempo de estudo nesta mensagem estivéssemos focado a nossa atenção nestas palavras de Paulo, teríamos há muito tempo feito pergunta, procurado resposta, e não teríamos sido, vamos dizer assim, enganados com algum pensamento e tradição dos homens. Então, neste versículo que você acabou de ler, Paulo está nos informando que não só Deus é o Pai de Jesus Cristo, mas que Ele é também o Deus de Jesus Cristo. Ele disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora no versículo 4, vemos que foram realmente nele, antes da fundação do mundo, onde as coisas começaram a existir e onde nós fomos elegidos. Versículo 4. De acordo como Ele nos escolheu, você lê assim, como elegeu, não é? Por isso que é bom você acompanhar, porque eu estou lendo uma tradução mais clara possível. E eu não posso me preocupar, não é? Você diz, mas você está lendo diferente, então leia como está na sua Bíblia, mas preste atenção no que você está ouvindo, viu?
de acordo como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está aí, em amor, não é? Em caridade, que é amor, é a mesma coisa. Então, diante dele quer dizer, na sua presença. E, então, por causa do seu grande amor que ele tem para com os seus filhos, ele põe em ordem seu grande plano para seus filhos. Então, esta palavra que você leu ali, em amor, eu falei isso para vocês no outro culto, quero registrar mais um pouquinho neste. Esta palavra, ela fica para o versículo 5. Esta palavra amor. Em amor nos predestinou, porque aí começa, e nos predestinou, não é? Pois bem, esta palavra amor passa para o versículo 5, ou você não compreende o pensamento completo. Em amor nos predestinou. Eu lembro que quando nós estudamos isto no culto na outra, creio que na sexta-feira passada, não é? Quando nós lemos isso aqui, eu falei que isso está sendo falado no pretérito. No pretérito. Isto é, o que ele fez, quer dizer, o que ele fez enquanto estávamos em sua mente, quer dizer, você ainda estava nele, não sabemos quantos centenas e bilhões de anos, porque estamos tratando de uma eternidade lá no passado. E, no entanto, ele já visualizou você lá no futuro e arquitetou tudo. Por isso eu estou dizendo, ele fez isso no pretérito. Nos predestinou, está falando do pretérito. Foi o que ele fez enquanto estávamos em sua mente, antes mesmo que os mundos fossem feitos, né, o cosmos. Então, quando Deus modelou os mundos, quando Deus arquitetou tudo, com eu e você em sua mente, em seu pensamento, atributos dele, ele então enquadrou todas as coisas para o nosso consumo. Tudo que fôssemos necessitar nesta terra, ele já fez. Se você fosse precisar de uma manga, então ele já predestinou isto, já arquitetou aquela manga. Não pense que é porque você vai na feira e compra uma manga assim, escolhe a outra, deixa a outra do lado, ou uma jaca, ou seja o que for. Não pense que aquilo não estava no plano de Deus, não, viu? Tudo estava pré-ordenado. Caso contrário, você não saberia aquilo que o profeta de Deus disse, que o que aconteceu desde antes da fundação do mundo é que Deus já conhecia cada mosca, quantas vezes produziria, quantas vezes ela piscaria e todas estas coisas. Então o que Deus fez? Ele modelou tudo, emoldurou tudo, deixou tudo pré-ordenado para nós, nos enquadrou neste plano, para nosso consumo. Então Deus, você sabe, Deus existe por uma eternidade. Deus existe por uma eternidade. E antes que Ele mesmo emoldurasse os mundos, antes que Ele arquitetasse tudo, Ele não fez isto para Ele, porque Deus não precisava destas coisas. Deus não precisava destas coisas. Mas Ele fez isto porque eu e você iríamos necessitar. Deus fez isto porque nós iríamos precisar destas coisas. Deus não precisa de montanhas, Deus não precisa de rios, Deus não precisa de floresta, Deus não precisa de nada disso. Nós que precisamos. Então, no versículo 5, nós encontramos aqui: em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então você vê, foi sua boa vontade para Ele nos predestinar até a adoção de filhos, e isto por meio ou através de Jesus Cristo. Agora você sabe, nós já temos aprendido isso várias vezes. No Antigo Testamento, quando um filho nascia, ele era criado com pessoas e era colocado sobre tutores. Era colocado alguém na responsabilidade para cuidar daquela criança. E quando essa criança estava com uma certa idade e começava a cuidar das coisas do pai e se mostrava um filho obediente, o pai então levava ele para um lugar público e suas vestes eram mudadas
e ele então era colocado como responsável sobre os negócios do pai. Ele recebia 50% de tudo que o pai possuía, e as outras coisas eram repartidas para os outros filhos depois que o pai morresse. Mas enquanto o pai estava vivo, os outros filhos, as outras crianças, não recebiam herança. Quando nós trazemos isto para o nosso lado, para os filhos de Deus, nós temos um pai que é o único rei imortal e que não pode morrer. Por isso, era conveniente que no grande plano do Pai Celestial, que seu Filho Jesus morresse para que nós pudéssemos receber a herança. Isto tudo estava dentro de seu plano. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 5: e nos predestinou. E como eu vinha dizendo para vocês, a palavra amor do versículo 4, ela necessariamente, para você compreender isto, você tem que passar esta palavra para o versículo 5. Em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, e para o louvor da glória de sua graça, que ele nos fez aceitos em si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça. E aqui ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Bem, se você viu este plano de Deus, que ele arquitetou desde antes da fundação do mundo e nos incluiu neste plano, que está registrado em Efésios 1, nós vamos voltar um pouquinho para falar mais uma vez sobre a semente. Porque se a semente é a palavra de Deus e somos filhos da palavra, a palavra não pode gerar outra coisa a não ser outra semente. E Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore, não é? De onde saiu esta semente. Vamos ver se ela vai ser do jeito do original. Então, veja o que está escrito em João 6,68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens as palavras da vida eterna. Na sua versão está: Senhor, para quem iremos nós? Não é para onde, não é para quem. Porque não se trata de lugar, mas de pessoa, de quem aprender, de quem receber instrução. Não é isso? Para quem iremos nós? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem havemos nós de ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então assim nós vemos aqui a necessidade de Pedro mostrando que esta vida teria que vir através de ouvir aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra. Vemos que a palavra é uma semente e ela dá vida. Vê? Em que a semente é a vida de Deus, ou a vida que está na semente é a própria vida de Deus, que é a vida eterna a qual nós tanto almejamos. Pois bem, no capítulo 5 de João, no versículo 24, você encontra o Senhor Jesus dizendo, João 5, 24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, ou as minhas palavras, e crê naquele que me enviou, porque ele foi enviado, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não é depois que você morrer que você vai passar para a vida, é ainda nesta vida. Você passa da morte para a vida, porque você não morre. Um filho de Deus, ele não pode morrer porque ele recebe vida eterna. Não importa se amanhã ou depois você bate a caçuleta, como diz, né? E vai apodrecer na terra, não importa. Isso é só a casca, é só o veículo, mas quem está dirigindo o veículo sai fora. Sai fora. E vai para a presença de Deus. Presença de Deus na força de expressão. Porque ninguém vai à presença de Deus quando morre. Fica em um determinado lugar e espera. Os que morreram estão esperando por nós. Sem nós eles não serão aperfeiçoados. A presença de Deus falamos no enterro, né? Num certo sentido, porque vão estar junto com aqueles outros que já partiram e estão também aguardando naquele lugar maravilhoso.
mas não vê a morte porque morte é a separação eterna de Deus. É aquela pessoa que nunca irá até Deus, a não ser receber a sentença, apartai-vos de mim, porque esses sim morreram, porque eles não receberam vida eterna, eles não receberam a palavra, que dá vida. Então aí está, ele diz que naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, os atributos de um ordenado, os atributos de um predestinado para a vida de Deus, é que ele vai acreditar, é que ele vai crer. Qual é a característica do cachorro? É morder, né? Qual a característica do espinho? Furar. E assim sucessivamente. Qual a característica de um predestinado? Ele crê, ele acredita. Quando a palavra é apresentada para ele, estar nele, o crer, o aceitar, é uma característica de um cristão, de um eleito por Deus, de um pré-ordenado. Ele crê. É o que ficou registrado em Atos 13:48, que diz: e quanto aos gentios, e quando os gentios, ouvindo isto, ouvindo o quê? Ouvindo a palavra de Deus, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor, e todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, creram. Ou creram todos quantos estavam ordenados para a vida. Então não tem como o eleito não crer. No livro de João, no capítulo 6, versículo 63, tem as palavras, você já conhece muito bem. E é o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Amém. Bem, no parágrafo 118 do sermão Obra-Prima, que o William Branham pregou no dia 5 de julho de 64, você encontra isto. Mas você não pode esconder uma semente germinada. Tem que sair. Quer dizer, a semente começou a germinar, não tem jeito. Vai ter que apresentar, né? Vai ter que apresentar. Racha a terrinha que está ali, daqui a pouco está coisa fora. Porque o grande escultor é quem fez o trabalho. E vai construir mais uma vez. E assim a semente caiu, a palavra. Quando vemos São Paulo, Pedro, Tiago, João, todos aqueles que escreveram a palavra, e a palavra que se escreveu é viva e é vivificada, e ela viveu. E quando nós encontramos, depois de começar a ficar maduro, João começa a escrever nas epístolas. Ele foi jogado na ilha de Pátimo, após ser queimado em óleo por 24 horas. Mas a palavra deve seguir adiante, vê? E isto ele escreveu. Eles não podiam ferver o Espírito Santo fora dele, com óleo. E sua obra não estava ainda concluída. Ele morreu de morte natural. O que acontece? João tinha que continuar escrevendo. João tinha que escrever o restante do que Deus estabeleceu para ele escrever. Pegaram João, jogaram no tacho de óleo fervente por 24 horas cozinhando, mas é carne dura. O Espírito estava nele, o Espírito ainda tinha algo para transmitir. Vê? Eles não podiam tirar o Espírito dele para cozinhá-lo. Jogou tudo junto. Então, ficou 24 horas no tacho de óleo fervente e saiu de lá bonzinho. Morreu depois, muitos anos depois, de morte natural. O irmão Branham está mostrando aqui que a palavra que estava nele precisava sair para ajudar os demais. Aquela palavra estava vivificada. Por isso ele não podia morrer enquanto aquela palavra não produzisse o que deveria produzir. Observe que a semente é um portador da vida. Não pode apenas ser semente e ficar lá e não produzir mais. A semente é um portador da vida, porque a vida está na semente. A semente não é a vida. Vê? Por isso Jesus disse, a letra mata, não é? A letra mata. A semente que você coloca no chão, ela vai apodrecer. Jesus disse, se o grão não apodrecer, ele fica só aquele grãozinho guardado lá. Mas quando você coloca na terra, ele apodrece e a vida que está ali dentro começa a sair. A semente é um portador da vida. E Paulo disse, quando eu era menino, isso é 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu falava como menino, entendia como menino,
pensava como menino, mas quando eu me tornei um homem, eu coloquei as coisas infantis para longe. Coloquei as coisas de criança para longe. O que Paulo está falando com isto? Nós notamos que a semente que Jesus estava falando, que era para cair no chão, ele disse, se o grão de trigo não cair no chão e apodrecer, ele fica só, ele tem que apodrecer, morrer para poder aquilo viver. Agora, essa semente que Jesus estava falando, que era para cair no chão, era a própria vida que estava nele. E esta própria vida, que é a vida de Deus, que estava em Jesus Cristo, e ele, como semente, teve que cair no chão, teve que apodrecer, vamos dizer assim, morrer, teve que morrer para que a vida fosse adiante. Esta vida começou a surgir no dia de Pentecostes. E Paulo foi um dos que foi atingido por esta vida. Paulo foi atingido por esta vida. E nesta escritura que você ouviu agora, Paulo falando, quando eu era menino, falava como menino, pensava, brincava como menino, mas desde que cheguei a ser grande, acabou com as coisas de menino. Paulo está falando justamente do processo do crescimento da semente. Vê? Crescimento da semente. Não sou mais aquela árvorezinha com duas folhas, com um caulozinho verdinho e tal. Tenho que crescer, tenho que me tornar grande, tenho que produzir. E se começa a produzir, tem que morrer. Para poder produzir, tem que morrer. As folhas têm que cair. Esperar a próxima estação. Então, cheguei a ser grande, deixe lá das coisas de menino, porque agora eu tenho que produzir, mostrar maturidade, mostrar aprendizado. Então, a vida que Jesus falou, que estava na semente, que tinha que cair na terra para poder brotar, vê? Era a vida que estava nele. E ela começou a surgir no dia de Pentecostes. Esta semente, que foi semeada lá na primeira era, ela veio aumentando, crescendo, até formar um corpo completo nesta era passada, nesse período das 7 eras da igreja. Quando plantada, a semente, claro, ela vai trazer uma cultura. Uma cultura. O que será uma cultura? Não é? O que será uma cultura? Ela vai trazer uma determinada espécie. Eu estou cultivando o quê? Então ela vai trazer uma cultura que está na mesma imagem, ou o que sair daquela semente, o produto que sair dali, vai ter que estar na mesma imagem como a semente que foi para o chão. Alguém vai lembrar que era um pé de feijão. E dali saiu a semente, e plantou de novo. Vai ter que sair outro pé de feijão para depois trazer outra semente. Vê? Então aquilo terá que estar na mesma imagem como a semente que foi para o chão. Agora, se Cristo, o Verbo, se é que ele, como semente, foi sepultado, e saiu quando Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos, e em seguida, no dia de Pentecostes, foi que a vida começou a crescer e a manifestar-se na igreja. E se aquilo foi a semente da palavra que foi sepultada, e em seguida, aquilo veio para muitos, e se repartiu sobre muitos, e estava em que a palavra deve também apresentar a vida que estava no germe de volta na igreja de novo. Quando chega a época da colheita, a mesma semente que foi plantada, que foi semeada e depois dividida, aspergida, inserida sobre as pessoas, sobre a igreja, significa que no tempo da colheita a igreja deve produzir o mesmo tipo de vida, o mesmo tipo de fé, o mesmo tipo de conhecimento, o mesmo tipo de obediência que estava nessa semente que foi para o chão, que era o Filho de Deus. Então é isto que se exige da igreja, dos filhos de Deus, é que eles deem os mesmos frutos que Jesus Cristo deu. Frutos de obediência total e completa à vontade de seu Pai. Vê? Então, como sabemos, o Verbo se fez carne, e a Bíblia diz, e vimos a sua glória. Observe. E o Verbo, palavra, se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. E
a glória que vimos foi a doxa de Deus. Porque foi dito, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o que os apóstolos estão dizendo é que nós vimos sua glória, e que a glória que vimos foi a doxa de Deus, ou a glória de Deus, que era sua opinião, a sua avaliação, o seu julgamento sobre a terra. Então, quando ele diz, nós vimos a sua glória, eles estão dizendo, nós vimos a doxa de Deus nele. A avaliação de Deus, o pensamento de Deus, o julgamento de Deus, o parecer de Deus estava nele. Então, como o apóstolo Paulo disse, ele está vindo novamente, e desta vez para ser glorificado em sua igreja. Então, assim como em Jesus Cristo se podia ver a glória do Pai, então na igreja tem que ser visto a mesma glória. E foi dito que Deus estava vindo para ser glorificado nos santos, ou se veria também nos santos, ou nos separados, a mesma doxa de Deus, a mesma avaliação de Deus. E em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, é quando nós encontramos estas palavras que eu acabei de vos dizer. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que quando vier, isto é 2000 anos atrás, eles falando isso, Paulo falando isso, viu? Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então você observa aqui que esta glorificação, ou esse endoxado, só pode acontecer naqueles que creem. E esses que creem, eles creem porque estavam ordenados à vida eterna, a receber esta vivificação pela palavra de Deus. Porque quando Deus estava emoldurando o mundo, arquitetando tudo, Deus estava com estas pessoas em seus pensamentos, vê? E tudo que ele fez foi para o consumo destas pessoas, para elas se adaptarem nisto, para estarem dentro deste plano. Então chega-se o tempo quando o próprio Deus vem para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável, mas em todos os que creem, porque estas pessoas creram no testemunho. E o apóstolo diz, o nosso testemunho foi crido. Significa que Deus não terá outra forma de nos chamar, de nos alertar, de nos ensinar, a não ser usando pessoas, usando seus filhos, usando o homem para levar isto adiante. Então você vê que essas pessoas que recebem a glorificação de Deus, eles tiveram que ouvir o testemunho de alguém. Irmão Brando pregou sobre o testemunho de uma verdadeira testemunha. Então, quando alguém é verdadeira testemunha e dá a testificação da forma correta, como viu, como lhe foi mostrado, ou como lhe foi revelado, então, esta pessoa crê nesse testemunho, não daquele que o testemunhou, porque esta pessoa sabe que esse testemunho não é daquele que está testificando. Como disse João, sobre João, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Agora você sabe que todos que creram no testemunho de João Batista seguiram a Jesus Cristo. Vê? Seguiram a Jesus. E João disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Ok. Essa glorificação que eu acabei de vos falar será a palavra viva de novo em seres humanos. A palavra viva em seres humanos, em filhos e filhas de Deus. E sobre estas pessoas, o apóstolo Paulo disse, deixe esta mente que estava em Cristo estar em vós.
Deixe isto acontecer, que esteja em vós o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que esteja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que estava em Cristo, porque é assim que Deus é glorificado nos seus filhos. Amém? É só isto por hoje. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por cuidar de nós sempre, não é? Amado Pai, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, queremos te agradecer nesta hora por tua bênção, por tua bondade para com cada um de nós, por o Senhor ter nos ajudado e nos predestinado desde antes da fundação do mundo, e por nos revelar teu plano, e por agora o Senhor nos sustentar para crermos nisso de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, e nos perdoa cada dia, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos viver vidas dignas do teu Evangelho, que possamos cumprir com os requisitos que tu exiges em tua palavra, e que o plano que tu estabeleceste desde antes da fundação do mundo, que possamos abrir nosso entendimento para compreendê-lo e entendê-lo, e isto pelo teu Espírito, porque é a única forma de vermos o reino de Deus, e isso depende de um novo nascimento, de uma mudança de pensamento, de uma mudança de coração, de uma mudança de espírito, para que possamos receber o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas e nos tornarmos um com Deus, como foi teu Filho, pela mesma palavra que habitava nele, que está aqui para habitar em nós. É no nome amoroso de Jesus Cristo, Pai, que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele e os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegraram, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade: mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus, olhando para eles, falava com satisfação: se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disso, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai